Hoje eu recebo aqui um cara especial para mim, Carlos Humberto. Acho que a gente pode até começar contando um pouquinho da sua história, né? E acho que sempre a sua presença, cara, você já traz uma energia gigantesca, uma conexão, né? Uma coisa que eu acredito, eu acho que você fez, inclusive, eu acreditar mais ainda, né? Em tudo isso. Quando a gente fala de conexão, eu trago muito essa palavra, principalmente pro jiu-jitsu, né? Uma coisa que a gente inclusive treina, né? Mas essa sensibilidade da gente sentir e trocar energia, que é uma outra palavra que você fala muito, eu acho que as pessoas falam pouco, entendem pouco sobre o poder que talvez isso tenha, né? Você foi um dos caras que me chamou a atenção para isso, né? E me fez ter mais consciência da importância disso tudo na nossa vida. Obrigado pela sua presença, pelo seu tempo, pela sua energia de estar aqui e poder falar um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre a sua história, enfim. Então, André, eu que agradeço estar aqui. Várias pessoas que eu admiro pra caramba, que eu gosto, já sentaram aqui, então para mim é uma honra estar aqui com você. Obrigado. E como a gente conversou antes um pouquinho, né? Eu acho que tem várias vias de você absorver conhecimento, mas nenhuma é tão legítima quanto essa troca que a gente vai ter aqui hoje. Sim. E eu costumo dizer que os seres humanos são livros vivos. E hoje a gente vai estar escrevendo uma página aqui. Na real, cada dia vivido é uma página que a gente está escrevendo. Sim. E é legal um livro estar aberto para que todo mundo possa ler a sua história. Sim. Isso é uma coisa que eu penso muito, cara. Vai chegar um dia que eu vou estar bem velhinho e eu vou viver de contar histórias. Será que as histórias que eu escrevi no meu livro vão me dar orgulho de contar para os meus netos, para as outras pessoas? Sabe? E todo dia, no fim do dia, eu faço um inventário do meu dia, sabe? Será que eu fui digno hoje, que eu honrei, que eu evoluí, que eu aprendi coisas novas, que eu pude servir o outro, né? Então, espero que nessa troca seja legítima, verdadeira, eu possa falar com a mesma serenidade das minhas vulnerabilidades, sem que ninguém me julgue como fraco, e também das minhas virtudes, sem que ninguém me julgue como arrogante. Legal. Legal que você falou isso, porque foi justamente, né, uma conversa que eu tinha puxado aqui com você. E é um questionamento que às vezes eu tenho, né? Quando a gente começa a se expor, a gente começa a se questionar também, né? Enfim, e vem uma outra palavra, talvez não tão positiva, mas vem os medos, os receios. Será que eu tô me performando bem? Será que eu tô, né, eu tô me colocando aqui num desafio para mim fazer isso aqui? Mas ao mesmo tempo, né, e como propósito, você falou nessa palavra, porra, eu tá na sua presença, como você falou, né, a gente trocando aqui de forma muito verdadeira, né, e espalhando isso, né, abrindo isso para outras pessoas, abrindo esse livro, essa página para outras pessoas, pô, isso é incrível, né? Exatamente, cara. Eu costumo dizer, André, que cada ser humano é único. Nunca existiu e nem nunca vai existir ninguém igual a você, com seus talentos, com suas virtudes, com seu jeito único de ser. Então, você não honrar essas virtudes e querer ser alguém diferente do que você é, para agradar o outro, sabe? Para receber elogios, cara, isso é medíocre, na verdade. Sim. Eu acho que é o caminho para o fracasso. Sim. Né? Bom, mas voltando à sua pergunta, né, cara? Eu nasci em São Paulo e meu pai veio de uma família muito pobre, assim. Meu pai começou a trabalhar com 9 anos de idade. Uma família muito grande. Meu pai tinha 10 irmãos. E ele era, tipo, um dos caçulas. Uma família de imigrantes? Não, meu pai veio do interior de Minas, sabe? Parece que meu avô faliu lá, perdeu tudo, era fazendeiro. E eles vieram tentar vir no Rio de Janeiro. E mudaram para Botafogo. Então, meu pai cresceu ali na beira do Santa Marta, basicamente. E começou a trabalhar muito cedo, nunca parou de trabalhar, nunca desistiu, um cara de muita fibra, sabe? Começou a trabalhar em banco, como office boy, coisas assim, e chegou a se tornar diretor do banco. Pô, legal. Aí surgiu a oportunidade para ele ir para São Paulo, ele mudou para São Paulo, junto com a minha mãe já tinha se separado, o que era raro naquela geração, né? Sim. Minha mãe casou muito cedo e se separou muito cedo. Meu pai tinha 18 e minha mãe tinha 19 quando ficaram juntos. Sim. E foram para São Paulo tentar uma vida nova. E como meu pai estava bem sucedido na vida, assim, já tinha uma grana e morava num lugar muito legal, ele falou: Marlene,
deixa de trabalhar e vamos criar uma família. Começa a engravidar e ter filhos. Meu pai queria ter muitos filhos. Cara, minha mãe, ela teve 11 abortos. 11 abortos? Segundo a medicina, minha mãe estaria desenganada já. Minha mãe nunca poderia ter um filho. Ela não desistiu. Ela tentou várias maneiras de se tratar pela medicina convencional. Minha mãe era de origem portuguesa, né? Então, toda pessoa de origem portuguesa é muito católica, né? E meu pai, por ser do interior de Minas, carregava essa bagagem muito católica também. Aí uma amiga da minha mãe um dia falou, pô, Marlene, você já está tentando tudo, o que custa ser num centro espírita comigo? E levou minha mãe para o centro espírita, cara. Ela começou a receber um tratamento de um preto velho. Engravidou durante o tratamento e eu nasci. E ninguém pode negar um milagre, né? Meu pai, na época, era contra minha mãe frequentar um centro espírita. Meu pai tem 80 anos, né, cara? Então você vê que estou falando de uma coisa de décadas atrás. Sim. Existia muito preconceito contra a Umbanda, no caso. Sim. E, pô, meu pai foi lá agradecer. E o dia que ele entrou no centro espírita para agradecer, ele incorporou uma entidade. E começou a trabalhar lá já, se encantou com o espiritismo. E sabe lá por quê, né? Eles se tornaram espíritas e me colocaram numa escola católica. Então eu cresci nessa dualidade, né? Tipo, o que meus pais faziam em casa, eu aprendi que era coisa do diabo na faculdade, na escola, né? E, ao mesmo tempo, eu não me identificava com aquela cultura muito católica, né? Coisas eu achava legais, outras não gostava, mas eu não curtia a missa, sabe? Sim. E eu achava maçante ter que ir à missa nos fins de semana. Aquela linguagem era rebuscada. Os meus pais, de vez em quando, me levavam ao centro espírita também, eu também não curtia. Curtia um pouco mais, porque era um lugar bem amplo, tinha muita natureza e tal. Mas eu via coisas que me assustavam como uma criança, sabe? Engraçado porque a religião, ela traz um pouco, né? Esse lance do medo, né? De, assim, de você ter que fazer, de repente, tudo certo. Se você não fizer, você vai ser castigado. Que existe um diabo, que um dia você vai morrer. Enfim, ela te traz um pouco esse lado de um primeiro medo quando você é muito jovem, né? Exatamente, cara. E na real, esse medo que muitas religiões usam para manipular as pessoas, né? Exatamente. Foi o que a gente estava falando até um pouco aqui antes na conversa, né? Quando você abre esse campo do medo, né? As pessoas cedem, dão, às vezes, a liberdade ou o poder, enfim, outras coisas. Exatamente. Então, eu tive a primeira grande mudança na minha vida quando a gente mudou de São Paulo para o Rio de Janeiro. Meu pai, nessa época, ele era dono de uma corretora de valores, ele vendeu a corretora, a gente mudou para Lagoa. E eu amava morar em São Paulo. Eu jogava futebol, o meu sonho era ser jogador de futebol, na verdade. Eu treinava, eu competia, eu me dedicava, eu era viciado em futebol. E quando eu vim para o Rio, né, acabei indo treinar no Flamengo, mas a praia me encantou. E meu pai, ele jogava futebol na praia, ele jogava vôlei de praia. Meu pai sempre foi, tipo, atleta, né? E eu comecei a surfar com 11 anos de idade, cara. E com prancha emprestada dos amigos, que meu pai não queria me dar prancha, que meu pediatra falava que era um esporte muito perigoso. E meu pai julgava que todo surfista era maconheiro, era vagabundo. E quando ele viu que eu não tinha jeito, cara, ele me deu minha primeira prancha, eu tinha 14 anos. Cara, eu comecei a competir, me encantei com o esporte mesmo, abandonei o futebol. Na época eu fazia futebol, natação e remo. Larguei tudo e me dediquei ao surf. E com 15 anos eu ganhei meu primeiro campeonato. Legal. Naquela época, cara, eu tô com 52 anos hoje, né? Então, década de 80, pipocava campeonato de surf, sabe? Sim, sim. Tinha associações locais, tinha o Country, tinha a SBT. Sim, foi uma época dourada já ali do surf, né? Porque, inclusive, as surf shops estavam surgindo, as grandes surf shops, as marcas chegando, as marcas lá de fora chegando no Brasil, enfim, foi a época de ouro ali realmente do surf. Exatamente. Aí eu ganhei não um patrocínio, mas um apoio de prancha. E aquilo foi me empolgando cada vez mais. E
eu não conseguia resultados muito expressivos em grandes campeonatos, sabe? Só nesses Sim. pequenos Menores. locais e tal. E tanto que eu sou da geração do Carlos Burle, basicamente, né? Tem Legal. 53, eu tenho 52. Às vezes a gente se cruzava numa bateria ou outra no circuito Company, algo assim. Cara, mas com 17 anos minha vida ficou muito ruim. Meu pai virou para mim e falou assim: surf não dá sustento para ninguém. Então você vai vir trabalhar comigo. Então meu presente de formatura foi uma calculadora financeira, HP 12C. E eu fui trabalhar no mercado financeiro com ele, né? Não trabalhar, fui estagiar. Uhum. Então eu estagiava de manhã no escritório dele, à tarde eu ia para o IBMEC fazer curso nessa área de mercado financeiro e à noite ia para a faculdade, fazer administração. Cara, o dia era pesado para mim, sabe? Era tenso, porque meu pai era uma referência no mercado financeiro. Então eu tinha essa autocobrança Sim. de ser tão bom quanto ele, de não poder errar. Até porque, né, naquela época você operava com telefones, Verdade. preenchendo boleta e fazendo cálculo ali na hora, sabe? hora. Então não podia ter erro. Era muito estressante para mim. Eu chegava exaurido no fim do dia, ainda para a faculdade, sabe? E eu não sabia quanto tempo eu ia aguentar isso. E foi esse estresse que me levou para fazer um curso de meditação. Legal. Quando eu tinha 17 anos, para conseguir lidar com todas as situações adversas que eu tinha que enfrentar todos os dias. E parece que quando você entra nesse caminho de autoconhecimento, né, muitas portas se abrem e você vê que você não sabe quem você é. Sim. Tem tipo um universo gigantesco, inexplorado dentro de você. Sim. E esse curso me abriu para outro curso que foi bem comum na década de 80, chamado Silva Mind Control, que basicamente usava técnicas de meditação para você entrar no estado alterado de consciência e começar a criar uma realidade para você. Só que aí tinha um grande dilema, né? Muitas vezes você acabava criando uma realidade que não se adequava ao que você queria. Sabe? Você fazia escolhas erradas. Sim. Porque para você fazer uma boa escolha, você tem que saber quem você é. E quem sabe quem é com 18 anos de idade, né, cara? Então eu aprendi essas técnicas e fui fazendo outros cursos, fiz muito renascimento, pratiquei grupos de meditação dinâmica do Osho. E nunca parei de buscar, fazer retiros de autoconhecimento, de yoga já na época. E assim, voltando para a história do teu pai um pouco, o que teu pai achava disso tudo? Porque ele viu você caminhando para esse lado, né? Enfim, e que era um lado muito diferente do outro mundo, né? Do mercado financeiro, enfim. E que, inclusive, talvez não acredita nesse caminho, né? Assim, porra, esse cara tá perdendo tempo fazendo isso. Então, André, na verdade, ele até dava apoio, porque ele via que me fazia bem. Entendi. Sabe? Mas eu também não tinha coragem de dizer pro meu pai que eu não queria aquilo. É muito difícil, cara, você dizer não pra uma pessoa que você ama e que te deu tudo na vida, né? Sim. E eu fui o primogênito, sabe? Então era muito difícil, assim, eu dizer não pra um sonho do meu pai, que era me ver trabalhando com ele. Sim. Cara, passou 1 ano e pouco, talvez, 1 ano e meio, a empresa do meu pai, a corretora dele faliu, quebrou. Meu pai trabalhava com grandes investidores e isso foi trágico para minha família, mas foi libertador para mim, que eu pude fazer novas escolhas a partir de então. Aí eu peguei e fui morar nos Estados Unidos. Morei na Califórnia 1 ano. Hoje eu vejo que eu não sabia o que eu queria. Sim. Tranquei a faculdade, falei, cara, vou estudar inglês. E voltei a surfar todo dia, estudava inglês, fiz pequenos trabalhos lá fora e a situação do meu pai aqui piorando cada vez mais. Até que deu meu prazo de ficar lá, né, visto estudante, 1 ano. Sim. Voltei e aí escolhi trabalhar em outra coisa, fui fazer outra faculdade. De quê? Primeira foi administração, a segunda foi relações internacionais. Como eu estava com o inglês afiado, eu tinha morado 1 ano fora, achei que era um bom caminho para mim. Meu pai tinha bons contatos para me indicar também. E eu fui vendo que não era o que eu queria também, sabe? Arranjei um estágio em Furnas Centrais Elétricas, trabalhei lá 2 anos e tive certeza que eu não queria nada daquilo. Eu estagiava num lugar chamado Departamento de Importação,
onde eu trabalhava comprando material para a usina nuclear de Angra dos Reis. Não era uma coisa que eu acreditava. E, cara, nessa época aconteceu uma situação bem difícil para a minha vida, bem desafiadora. Foi o grande desafio, o segundo grande desafio da minha vida. Eu tive um acidente de carro. Eu estava voltando da Barra, né? Tinha ido surfar na Barra de manhã cedinho. Eram umas 2 horas da tarde, estava voltando pelas Américas. Na época eu tinha um Fusquinha. Eu estava com 2 pranchas na lateral do carro, no banco do lado. Cara, um cara se desgovernou, entrou na contramão. Na época as Américas era pista, uma subindo e uma descendo. Sim. Então ali onde é o Recreio Shopping hoje, o cara me pegou de frente. E eu acabei capotando, batendo em outro carro. Ou seja, eu fiquei mais ou menos 3 horas preso nas ferragens. Eu estava todo ferrado, não sentia meu corpo. Eu via meu rosto sangrando, o peitoral sangrando, o braço quebrado. Sangue no corpo inteiro. Eu não sabia a gravidade que eu tinha tido. E era verão, né, cara? Era carnaval. Então, praia lotada, domingo de carnaval, as Américas paradas, até a ambulância chegar. Demorou muito, até resgatar todo mundo, me tirar das ferragens, sabe? E ali eu fiquei deitado em cima da minha prancha, no chão, depois que me tiraram das ferragens, e uma senhorinha veio e me colocou a minha cabeça no colo dela. E eu não sentia as pernas, não sentia meu corpo, André. Cara, eu fechei os olhos e comecei a rezar. Comecei a tentar entrar em estado meditativo, para me acalmar, comecei a respirar. Cara, eu fui invadido por uma paz absurda. Sabe? Como se tudo estivesse perfeito ali naquele momento. E eu lembro da ambulância, cheia de gente ferida também. Pra você ter uma ideia, o acidente foi às 2 da tarde, eu fui operado às 10 da noite. Fiquei 2 semanas internado no Miguel Couto. E na área de ortopedia, fui super bem atendido lá, por sinal. Só que num ambiente muito caótico, né? Era um salão com, sei lá, umas 20 camas, assim. E pessoas sofrendo, gritando, chorando. Sim. Carnaval tem muito acidente, né? De carro, principalmente. O que eu fazia? Eu tinha aquele Walkman, né, da Sony, amarelão, com várias fitas de meditação. Cara, eu colocava o Walkman e tentava me isolar daquele ambiente caótico e trabalhar minha autocura, meu equilíbrio interno, né? Que eu sabia que quanto mais equilibrada tivesse minha mente, mais rápido eu ia sair dali. E minha mãe, ela não tinha coragem de me visitar, sabe? Me ver daquele jeito, todo. Eu fraturei, na verdade, o fêmur, a bacia, as costelas do lado esquerdo e o braço do lado esquerdo. E depois de 2 semanas, ela foi me visitar no Miguel Couto. E quando ela chegou lá, tinha um senhorzinho que estava lá há muito tempo internado. Ele chamou minha mãe e falou, olha, ele devia ter algum tipo de sensibilidade, mediunidade. Ele começou a falar coisas da vida da minha mãe para ela. E falou, foi muito importante o teu filho ter vindo parar aqui. Porque emana tanta energia do leito dele que várias pessoas estão se curando por causa dele. Coincidentemente, no mesmo dia, o diretor o Miguel Couto, na época, chamado Dr. Nova Monteiro, ele passou uma visita e me liberou para ir para casa. Cara, me botaram um gesso que vinha do tórax até o dedão do pé. Fiquei imobilizado. A gente teve que alugar uma ambulância para me levar para casa. A gente já estava morando em Vargem Grande, nessa época. E eu fiquei 4 meses deitado em cima de uma cama. Sem televisão, porque na época, para ter televisão em Vargem Grande, tinha que ter uma antena parabólica. Sim. Sabe? Tinha que ter uma grana para comprar uma parabólica. Né? A gente está falando de uma época que não tinha celular, né, cara? Estava começando o celular nessa época, não tinha telefone, ou seja, eu ficava isolado lá, sem ter o que fazer. Então eu criei uma rotina para a minha vida. Eu acordava todo dia à mesma hora, meditava, me autotratava, né? Fazia um processo de autocura em mim mesmo, tomava café da manhã, tomava um banho de gato com pano úmido, estudava para a faculdade. Depois do almoço, eu lia algum livro que me desse prazer, para passar o tempo. Depois eu fazia outra sessão de meditação e autocura. E assim, cara, o tempo foi passando. Aí amigos iam me visitar lá, às vezes passavam o dia lá comigo. Aí levavam amigos de amigos, sabe?
Eu conheci mais gente deitada naquela cama do que se eu estivesse andando por ali. E comecei a compartilhar as experiências que eu estava tendo em cima daquela cama, sabe? Porque era incrível como eu podia estar tendo tantas experiências imóvel em cima de uma cama. Sim. Foi um mergulho profundo dentro de mim mesmo, sabe? Porque a gente nunca tem tempo para parar, né? Sim. E ali o que não faltava era tempo. Depois de 4 meses, me botaram numa ambulância de novo e me levaram para o Miguel Couto para me radiografar. Quando o médico radiografou, ele perguntou assim: Carlos, por que te engessaram dessa maneira? Você não fraturou nada, cara. Eu falei, como não? Fraturei bacia, fêmur, costela. Não, você não fraturou nada, você não tem nem cicatriz óssea. A minha mãe trouxe as radiografias antigas e mostrou para ele. Ele olhou e comparou e falou, nossa, isso para mim é um milagre. Então, pela primeira vez, eu tive consciência do poder de cura que existia nas minhas mãos, sabe? Só que na época a técnica que eu usava não era o reiki ainda, não tinha conhecido o reiki, era a cura prânica. Cara, e você imagina, André, o impacto que uma morte totalmente inesperada traz para a vida de uma pessoa? Primeira coisa que eu pensei, cara, eu podia ter morrido. Sim. Eu teria tido uma vida medíocre. Eu não sei qual é o meu propósito nessa terra. Sim. Nunca encontrei uma profissão que me desse prazer, que pudesse ajudar alguém de alguma maneira. Sabe? Eu nunca namorei nenhuma menina que eu amasse, sabe? Minha relação com a espiritualidade era meio confusa ainda. Ou seja, eu tinha uma vida medíocre naquela época. Eu falei, cara, eu tenho que mudar isso. Aí comecei a tentar trabalhar com outras coisas. Fui experimentar mesmo. E como eu não sabia o que eu queria, né? Quando você não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Então as oportunidades abriam e eu fui trabalhar como representante. Trabalhei um tempo, vi que não era aquilo, aí eu fui trabalhar no comércio. Aí eu fui desde vendedor, gerente, comprador, supervisor. Aí deu também. Aí tentei trabalhar com uma oficina de pranchas. Também não deu. Tentei montar uma empresa de jardinagem. Eu não parava, sabe? Porque eu acreditava, cara, que o trabalho tem que ser muito mais do que essa labuta só para você ganhar dinheiro. Sim. E pagar a conta, sim. Sabe? Você tem que ter algum prazer no que você faz. Sim. Você estava buscando isso de alguma forma, né? Sim, eu acho que tem que fazer sentido para você. Lógico. E até porque a gente passa muita parte da nossa vida trabalhando, né? A maior parte, cara. Eu trabalhava de segunda a sábado. Aí o que acontece? Tipo, chega no fim de semana, você quer aproveitar ao máximo todo aquele tempo que você perdeu. Sim. Cara, isso é muito medíocre, cara. Isso é muito triste, sabe? Quando eu vejo, tipo, recentemente um amigo meu se aposentou. Se aposentou com 53 anos, cara. Só que ele ficou 35 anos trabalhando no que ele não gostava. Sim. Para aproveitar a vida agora, que tá tudo ferrado de saúde. Sim. Sabe? E agora o cara tá com depressão, tá cheio de problema, porque não sabe o que quer, não sabe quem é, não sabe o que é da vida, tá sem propósito. Sim. E o reiki chegou na minha vida em 96. Eu comecei a receber tratamentos de reiki de uma amiga da minha mãe. Ela lá em casa tratava a gente para praticar mesmo. Aí eu entrava no estado alterado de consciência durante as sessões. E aquilo era muito novo para mim, sabe? É como se fosse um estado meditativo profundo que eu nunca tinha acessado. Por mim mesmo. Eu falei, cara, eu preciso aprender isso. Só que ela tinha estudado com um mestre de reiki americano que vinha uma vez para o Brasil por ano. Ela ficou de me avisar quando o cara ia voltar e tal. Aí um dia eu estava no oftalmologista, né, cara, em Copacabana, procurando o andar do cara, e eu leio ali, Instituto Brasileiro de Pesquisa e Difusão do Reiki. Eu falei, pô, vou lá. Né? Aí cheguei lá e me inscrevi no workshop de Reiki, era um dia, conheci o professor, me encantei, comecei a fazer um trabalho voluntário. Acho que uns 6 meses depois eu fiz o módulo 2. E o reiki foi ganhando força na minha vida, sabe? Meu pai, nessa época, ele já tinha um centro espírita, né? Sim. E eu levei um trabalho voluntário para o centro espírita dele. Isso era em 97. E eu ficava atendendo as pessoas com reiki antes
delas serem atendidas pelas entidades lá. E as pessoas adoravam, sabe? Até que eu fiz uma viagem para o Peru, fiz uma jornada xamânica com um xamã peruano, que começou na Bolívia, na verdade, e terminou em Machu Picchu. Foram 2 semanas de viagem. Mas isso estava ligado ao reiki? Não, estava ligado ao reiki, porque era um grupo de reikianos que foi junto. Entendi. Né? E esse xamã, ele levava a gente para lugares sagrados do povo dele e realizava rituais que tinham a ver com a energia daquele local. E sempre rolava uma prática de reiki depois. Uhum. E lá eu fiz amizade com um senhor que me chamou para trabalhar com reiki. E ele falou: Carlos, eu acho que o reiki tem tudo a ver com você, cara. Eu falei: pô, mas eu faço isso como um hobby, como um prazer, sabe? Não vejo isso como um trabalho. Mas você devia pensar sobre o assunto. Então, resumindo, quando eu voltei dessa viagem, eu abri mão de tudo que eu já tinha feito e comecei uma carreira nova trabalhando com reiki. Explica o reiki. Então, cara, o reiki é uma técnica japonesa, né, que foi descoberta em 1922 por um japonês chamado Mikao Usui, que era um monge budista, através de um jejum e uma meditação que durou algumas semanas. E ele recebeu uma iniciação espiritual diretamente de um plano superior. Quando ele voltou do transe da iluminação, ele já era reikiano, ou seja, ele foi o primeiro reikiano desse planeta. E aí ele começou a ensinar a técnica, sabe? E é muito louca essa história, porque ele recebeu o reiki através dessa experiência espiritual em 1922. E ele morreu em 1926. Ou seja, o próprio criador da técnica só experimentou a técnica por 4 anos. E a gente que sabe a importância da prática, né? Cara, isso não é nada. Não é nada. Cara, e ao mesmo tempo o reiki conquistou o Japão. Desde os políticos, os militares, a população, sabe? Virou uma febre no Japão em tão pouco tempo. Porque é uma técnica super fácil de ensinar, super simples de aprender, é fácil de praticar, você pode praticar em você mesmo, nos outros, e os resultados vêm muito rápido. Então, acho que isso contribuiu para o reiki crescer tanto naquela época no Japão, sabe? E depois que ele morreu, quem levou essa bandeira do reiki, né, foi um médico japonês, que foi o último professor iniciado por ele, chamado Hayashi. E isso também foi muito bom, porque o Hayashi, ele saiu da associação do Mikao Usui, da escola de reiki do Usui, e fundou a sua própria. Então ele deu um caráter mais científico para o reiki. Ele criou protocolo de atendimento, sabe? Sim. É como se fosse a ciência validando uma coisa que era muito espiritual. Sim. Então, tornou o reiki mais acessível. Isso era uma coisa que Mikao Usui sempre se preocupou. Ele não queria que o reiki virasse tipo uma seita. Ele queria que o reiki fosse uma técnica. Porque quando é uma seita, fica restrito a um grupo específico de pessoas. Ele queria que o reiki conquistasse o mundo e curasse todos os seus habitantes. Essa é a frase que está na lápide dele. O reiki irá curar o mundo, não conquistará o mundo e irá curar todos os seus habitantes. E é interessante ver como o reiki realmente conquistou o mundo, que o reiki existe em quase todos os países do mundo hoje. Né? E, como todas as tradições, está sendo um pouco desvirtuado, mas tudo bem. Sim, sim. Né? Porque eu acho também, e é engraçado, isso é até uma questão que eu puxo às vezes na conversa, né? Assim, o lado oriental do mundo, ele tem esse olhar, né, talvez para esse plano espiritual, e valoriza muito essa coisa, né? A gente na arte marcial, a gente vê como veio tudo de lá, né? A questão até do valor do respeito, né? De você entender que o dojo é um lugar sagrado e naquele momento ali a gente tem que ter respeito àquilo ali. Quando a gente traz para uma cultura mais ocidental, isso já fica mais bagunçado. A gente tende a não valorizar muito isso, né? Pô, isso aqui é besteira. O que vale é uma coisa um pouco mais racional, mais matemática, mais científica, né? Sim, e na real o Ocidente foi invadido pelo Oriente na década de 70, né? Quando os hippies trouxeram a yoga, a meditação. Nessa época, vários gurus da Índia começaram a
transitar aqui pelo Sim, Brasil, dando sim, palestras, né? sim. E dando vivências também. Sim, É o equilíbrio, né, cara? Eu acho que foi o equilíbrio. Eu costumo sim, dizer que o universo sempre trabalha para equilibrar as polaridades. sim, Então, eu acho que é isso. Eles estavam muito para o espiritual, a gente muito pro material. Então, teve esse intercâmbio, né? sim, E é importante a questão energética ser trabalhada, ou espiritual, como você quer falar, que para mim dá no mesmo, sabe? Porque quando eu falo de espiritualidade, não estou falando de religião, sim, né? Você pode ter uma espiritualidade independente de ter uma religião. sim, E se você parar para pensar, André, se você não tiver uma energia equilibrada, forte e harmoniosa fluindo pelo seu corpo, cara, você não faz nada. Você não é um bom profissional, você não se cuida, sim, você não é um bom pai, não é um bom filho, não é um bom marido, não é um bom esposo, você não é nada. sim. Né? Você se compromete e não cumpre. Agora, quando você está com um nível de energia elevado, você opera no seu potencial máximo. Total. Então, é por isso, sabe, André, que duas experiências da minha vida me trouxeram muita disciplina. A primeira foi o acidente, que me imobilizou em cima da cama, não tinha o que fazer, e criei rituais diários. Sim, E quando eu saí de lá, eu ainda estava meio perdido, assim, pulando de um emprego para o outro e tal, eu acabei indo morar numa comunidade alternativa, cara. aonde? No interior de Minas, próximo a São Tomé das Letras. Legal. E isso sim assustou meu pai. Ele falou, agora ferrou, perdi meu filho. Agora eu perdi. E lá as pessoas pensam, comunidade alternativa, aquela bagunça, todo mundo Sim. se drogando, fazendo o que Sim, quer. sim. Cara, era um regime militar lá. A gente acordava todos os dias às 4 horas da manhã, meditava, praticava yoga, tai chi, reiki, fazia várias práticas e ia direto para o trabalho. E o trabalho era muito duro, sabe? Você ia para a lavoura ou você ia para a obra. Tinha muita coisa de construção na comunidade naquela época. Ou você ia fazer a parte burocrática, que lá eles davam cursos também, eles recebiam pessoas de fora. Sim. E eu morei 4 meses na comunidade. E foi muito importante porque lá você não tinha livre-arbítrio. Se quisesse morar lá, era obrigado a seguir a rotina da comunidade, que era muito intensa. Sim. Era de 4 da manhã às 11 da noite, cara. E lá você quebrava muitos tabus, sabe? Tipo, não posso ficar sem comer. Lá a gente fazia jejum de 1 semana. Entendeu? Lá a gente fazia jejum de silêncio, às vezes. Dias e dias sem falar. Coisa que você fala assim, não posso ficar sem dormir. Lá a gente fazia jejum de sono. Às vezes ficava sem dormir dias também. Então a gente testava o nosso organismo a ultrapassar os limites. Até que eu senti que já tinha dado meu tempo lá. E aí eu voltei para a sociedade, né, cara? Sim. Mas com uma cabeça muito diferente, me sentindo mais preparado para lidar com coisas que antes eu não dava conta, né? E justamente por conta dessa prática intensa, energética, disciplinada que eu tive e que eu, cara, tenho até hoje. Sim. Até hoje, André, eu acordo 5 da manhã, cara. Você está falando, desculpa te interromper, mas você falou de uma palavra que eu acho muito importante, a gente fala muito isso na arte marcial também, que é a questão da disciplina, né? E o quanto a disciplina, inclusive, tem um cara que eu gosto também, o Joko, que é um militar americano, ele fala que a disciplina traz liberdade, né? Ele usa essa frase, ele usa muito essa frase. E assim, a importância da disciplina para você conseguir chegar onde você quer chegar, né? Então, essa frase, do jeito que você colocou também, a frase, uma palavra, disciplina, ela é muito forte, né? Muito, cara. E a disciplina tem que estar em todas as áreas da tua vida. Mas você tem que tomar cuidado só para ela não te engessar. Sim, exatamente. Entendeu? Exatamente. Porque, por exemplo, eu tenho uma rotina muito regrada, sabe? Eu acordo todo dia, o mesmo horário. Eu faço minha prática matinal, que envolve reiki, meditação, uma técnica de captação de energia. Eu tomo todo dia o mesmo café da manhã. Faço minha atividade física. E só depois disso tudo concluído que eu começo o meu trabalho. Sim. Porque eu entendo que o meu trabalho, né? Tipo, eu trabalho dando aula de reiki todo sábado. Mas eu trabalho como terapeuta de segunda a sexta. Eu atendo pessoas das 9 da manhã às 18 da tarde, todos os dias. Sim. Então, eu não tenho opção de estar mal um dia, ligar e desmarcar com todo mundo. Eu tenho que estar pronto para atender, sabe? E é interessante, né, que às vezes, quando eu falo que acordo 5 horas da manhã para fazer uma prática,
né, meditativa e de captação de energia, de reiki, muitas pessoas falam assim, impossível, eu não consigo acordar essa hora. Aí eu falo, bom, talvez você não queira. Porque consegue, você consegue. Sim. Imagina que alguém sequestra a pessoa que você mais ama e te fala, olha, se você não acordar às 4 da manhã, durante 1 ano, eu mato essa pessoa. Você não vai acordar? Você vai fazer. Ela responde na hora, claro que eu vou acordar. Sim. E pilhado Ficou ainda. Ficou até fácil, né? Ficou até fácil, exatamente. Então, às vezes, quando a pessoa fala que não consegue, ela simplesmente não quer fazer o esforço. Sim. Porque se você parar para pensar, cara, a gente vive numa sociedade onde as pessoas estão muito acomodadas, não é? Total, e cada vez mais, né? Quando a gente estava fazendo uma prática aqui antes, quando a gente fala dos nossos ancestrais, né? A gente, ao longo do tempo, a gente foi facilitando as coisas, né? Exatamente. Foi tudo ficando mais cômodo. A gente nunca viveu come, né? Enfim. Numa sociedade tão fácil de viver, cara. Sim, não falta nada, sabe? A gente tem proteção, a gente tem segurança em excesso até. Sim. E isso é complicado, né? Porque a gente sabe que a gente só cresce na dificuldade. Na dificuldade. Jiu-jitsu mostra isso também muito. Se você só pegar a gente fácil para treinar, você não vai evoluir, cara. Não tem jeito, sabe? Exatamente. Então, a gente tem que sair da zona de conforto, sabe? Eu tomo banho frio. É fácil tomar banho frio? Cara, não é, mas eu acostumei. Mas o que é mais fácil? Você preparar uma refeição saudável, você chegar do trabalho, ligar e pedir uma pizza, tomar uma Coca-Cola e ficar no sofá vendo Netflix. Sim. Sabe? O que é mais fácil? Você cuidar da alimentação, cuidar da tua saúde, fazer atividade física diária. Você acha que é fácil você, num dia de chuva e frio, levantar da cama para praticar e depois ir para a academia? Ou, cara, eu faço natação, eu faço pilates, eu faço musculação, eu pego onda, eu pedalo, eu ando de skate. Eu tô com 52 anos, cara. Sim. Eu moro em Vargem Grande, vou pedalando até a praia, surfo e volto pedalando, cara. Entende? É mais fácil na farmácia comprar um remédio, cara. Sim, entendeu? Mas ao mesmo tempo, eu vou fazer uma pergunta, talvez muita gente faria, mas, porra, Carlos, mas você vai viver uma vida desconfortável? Você vai viver uma vida que está te forçando a tirar do prazer de coisas que você pode ter acesso? Aí é que tá. Eu tenho prazer me exercitando. Eu tenho prazer em acordar cedo. Quando eu acabo minha prática, cara, eu tô radiante, sabe? Exatamente, porque você sabe dos benefícios que isso te traz. Então, uma prática diária, a longo prazo, vai trazer benefícios imensuráveis. Sim. Só que a galera está acostumada a buscar prazer imediato. Cada vez mais. Cada vez mais. Sabe? Até quando a pessoa pega o celular, ela quer ver quantas curtidas ela teve no post, é um prazer imediato. Exatamente. Sabe? Quando ela come um chocolatinho depois do almoço todos os dias, é prazer imediato. Entendeu? Então, todo prazer, quando você, sei lá, uma mulher te dá mole, você trai a tua esposa, é prazer imediato, mas talvez tu perca a tua família por causa dessa aventura. Sim. Vale a pena, você tem que botar na balança, cara. Sim. Sabe? Sim. Na real, né, André, a gente tem que falar, cara, tipo, tudo na vida cobra um preço. Se você quer envelhecer com qualidade, se você quer... Eu quero surfar até morrer. Sim. Pô, eu já tenho 40 anos de surf, cara. Sabe? E eu quero ter mais 40 pela frente, se Deus quiser. Mas cobra um preço, que é o quê? Me cuidar. Sim. Sabe? Então, se eu não me cuidar, se eu não me alongar, se eu não fizer pilates, eu não consigo surfar com performance ainda. E que vai te dar um prazer mais longo também, uma coisa que você ama de paixão. Exatamente. Fazer por mais tempo. Isso não quer dizer, André, que eu não como minha pizza, que eu não tomo minha cerveja, que eu não tomo meu vinho de vez em quando. Sim. Mas o que ferra a tua saúde é a rotina, cara. Sim. Não é exceção. Sim. Então, o meu dia de comer besteira, de tomar meu sorvete, comer minha pizza é no fim de semana. Sim. Praticamente domingo. Os outros 6 dias, cara, eu tenho uma alimentação regrada e quando você começa a fazer algo que é bom para você, isso dá prazer para você. Sim. Porque você vê o resultado. E o resultado te estimula a fazer mais daquilo, sabe? Verdade. E na real, né, não existe limite para você ser saudável. Não existe limite para você ser feliz, cara. Só que a galera acha que, você pode comprar saúde na farmácia. Não pode. A saúde é o resultado da totalidade do que você faz todos os dias, cara. Sim. Na farmácia, o máximo que você vai conseguir é alívio dos sintomas. Sim. Entendeu? Total.
Minha esposa Marcele está fazendo o curso de Ayurveda, né? E a Ayurveda fala muito isso, né? Assim, e primeiro ponto mais importante é o estilo de vida. Não é alimentação, não é, enfim, é o estilo de vida que você escolhe ter, né? Que aí vem tudo isso, né? Que é o que você faz no seu dia a dia. Quais são as escolhas que você está fazendo para você, né? Isso é o mais importante quando se fala de saúde, né? Então, é incrível isso, porque é isso que você está falando, né? Assim, são um conjunto de escolhas que a gente faz, né? E que muitas vezes, quer dizer, sempre, envolve disciplina, né? Envolve querer de verdade, envolve você acreditar naquilo ali. Exatamente. Né? Quando as pessoas falam assim, não, o Covid matou não sei quantos mil, cara, isso é uma enganação, né? Tipo, se você está forte, saudável, o teu sistema imunológico reage a qualquer doença. Mas isso inclusive é uma questão, porque assim, a gente poderia e deveria estar falando mais de saúde. Exatamente. Né? E aí você falou isso até em off, acho que você pode falar isso agora melhor, mas você falou, cara, saúde também, quando a gente fala de saúde, não é só saúde física, não é só a gente malhar, é a gente cuidar da parte do mental, né? E até espiritual. E às vezes... De novo, as pessoas falam um pouco porque se confundem com religião. Cara, se você olhar o site da OMS, você fica bobo. Com o número de pessoas que morrem de câncer, sim, que morrem por diabetes, que morrem por doenças relacionadas à obesidade, sim, que morrem de desnutrição, que morrem pelo uso de cigarro, e por aí vai. Cara, outro dia eu contei com a minha esposa, a gente estava no carro, vamos contar quantas farmácias tem? Do Barra Sul ao Recreio Shopping, mais de 40 nas Américas. Farmácia. É o melhor negócio do mundo hoje. Então, isso mostra o quê? Que a gente vive numa sociedade que está doente. Cara, você sabia que 20% da população mundial toma remédio para depressão, cara? Sim. É muita coisa. São dados alarmantes. E cada vez mais, cara. Então, essa conversa, assim, antes da pandemia, acho que talvez a maior conversa nesse nosso ambiente, né, científico era exatamente a conversa dos remédios contra a depressão, né? Isso estava em alta. Não, e André, eu quero deixar bem claro aqui que eu não sou contra remédio, entendeu? Sim. Mas tudo tem que ser usado com equilíbrio. Sim. Sabe? E não da maneira que a gente vê hoje, dessa maneira desenfreada, cara. Sim. Sabe? Tem pessoas que tomam anti-inflamatório, por exemplo, como se fosse uma balinha, como se fosse nada. Sim. Outro dia eu atendi um atleta olímpico, sabe? Do judô. Estava na fila do transplante dos rins, cara. Porque tomou anti-inflamatório a vida inteira e detonou os rins do cara. Sim. E você vê que, na real, qualquer remédio, se você olhar a bula, você vai ver a quantidade de efeitos colaterais que tem. Sim. Cura uma coisa e ferra a outra, cura uma coisa e afeta a outra. Exatamente. E assim. Sim. Então, é aquilo que você falou, é a cabeça, né, cara? Tudo começa na nossa consciência. Sim. Cada pensamento que você cria traz uma emoção equivalente. Isso gera energia. E essa energia afeta não apenas você, mas afeta todos que estão à sua volta. Afeta como as pessoas se comportam na sua realidade. Sim. Isso é muito nítido quando você chega com uma energia leve, alegre, feliz, você contagia o ambiente. Sim. Você torna tudo mais leve, fortalece teu sistema imunológico, sabe? Você tem um brilho nos olhos, você parece mais jovem. Né? Agora, quando você é depressivo, está estressado, nervoso, tenso, ansioso, teu semblante fica pesado, tua postura fica carregada, você fica cheio de dor no corpo, a tua imunidade cai. Sim. Sabe? Isso não tem nada a ver com esoterismo, isso é comprovado cientificamente, o poder que a mente tem sobre o nosso corpo. Cara. E quando você está mais conectado, acho que no seu caso, muito, você sente nas outras pessoas também. Você sente a presença, de repente, de um cara que está com uma carga negativa maior, né? Enfim, então você absorve, de certa forma, isso também, ou tem essa sensibilidade de falar, porra, esse cara está um pouco, né? Você vai adquirindo essa sensibilidade, né? Então, André, você tocou num ponto muito interessante, cara. As pessoas, elas são muito preocupadas em se proteger de energia negativa. Sim. Só que elas esquecem que talvez a maior energia negativa esteja com elas mesmas.
É você cuidar da tua energia positiva, fazer uma higiene mental. Sim. Cara, você tem que filtrar as informações que entram na sua realidade, porque a gente sabe que a gente vive num tempo que a mídia é comprada. Sim. Né? Total. Quem banca as notícias são pessoas que estão com grandes interesses por trás, interesses que fogem à nossa percepção. Sim. Então, se você deixar essa informação entrar na sua mente, criar raízes, vai virar a tua realidade. Sim. Então, a real, o difícil, André, desculpa de novo, mas o difícil é não deixar, né? Porque o acesso à informação, ele tá em tudo, né, cara? Hoje, se você for pegar o celular, ele não é só para ligar, né? Exatamente. É para ver uma notícia, é para você ver alguém, né? Para você ver o Instagram de alguém, enfim. Então ela chega para você. Então, como de novo ter uma disciplina de não deixar chegar, né? E ao mesmo tempo você não viver, porque você precisa também ter algumas informações para você viver nessa sociedade, né? Então, na real, André, eu acho que a grande chave para isso é você ter um olhar mais neutro, um olhar mais sem julgamento. E um olhar neutro não significa que você não pode ter uma opinião sobre aquele assunto, entendeu? Sim. É você entender que a sua opinião pode não ser a correta. Sim. Sabe? Sempre deixar essa brecha, cara, eu posso não estar certo, mas é o que eu acredito. Sim. E não é porque eu acredito nisso que o outro está errado. Sim. Porque a vida não é isso ou aquilo. Pode ser isso e aquilo. Sim. Você entende? Sim. Então, por exemplo, uma pessoa pode escolher se vacinar e ela está certa e foi pelo melhor caminho. Outra pode escolher não se vacinar e também está certa. Sim. Agora, cada um tem que fazer as suas próprias escolhas. Sim. E tem que ter a consciência... Mas, de novo, a gente falou isso, vem a grande questão que colocam pra gente, é o quanto a gente está pensando no coletivo, né? O quanto um está pensando no outro. Se um está tomando a vacina ou não, nesse caso que a gente está usando esse exemplo, se os que não estão tomando estão afetando os que estão tomando, entendeu? Então, enfim, aí começam a surgir aquela coisa do vamos pensar coletivamente, vamos todo mundo seguir o que teoricamente é o melhor caminho para todos, né? Mas não existe o melhor caminho para todos. Cada ser humano é individual e essa individualidade tem que ser respeitada, né? Sim. Você falou que você fez uma entrevista com um médico do Flamengo outro dia, né? Sim, com o Tanuri. E, cara, pela linha de trabalho que você me falou, ele deve analisar o biotipo de cada jogador para saber o treinamento que cada um suporta naquele dia, a alimentação que cada um tem que ter de acordo com vários fatores. Total. Então, sabe o que ele falou? Um remédio que pode curar um pode matar outro, cara. Então, exatamente. A individualidade tem que ser respeitada. Ao máximo. O que funciona para mim não é o mesmo que vai funcionar para você. Exatamente. Agora, uma coisa é certa, cara. Tipo, se você já teve a doença, você criou anticorpos, você vai tomar uma vacina para criar anticorpos que você já tem. Sim. Isso não faz muito sentido, entendeu? E tem vários estudos que mostram que os anticorpos criados pela contaminação natural são muito mais fortes e duradouros. Sim. Tem um monte de estudo. O problema é que às vezes estão sendo selecionados quais que querem colocar mais atenção, né? Então, assim, de novo, reforçando o que você está falando, acho que as conversas têm que estar na mesa para todo mundo, né? Exatamente. A gente tem que ter acesso para ter escolha no que a gente quer fazer. Mas você vê que em tempos onde a gente devia estar ganhando liberdade, nós estamos perdendo liberdade. Exatamente. As informações estão sendo cada vez mais bloqueadas para que todo mundo pense igual. Sim. Sabe? E, cara, não vamos culpar Facebook, Instagram, algoritmo, não vamos culpar. As pessoas são assim. Sim. Quando você não pensa igual a mim, cara, você não sai mais para estar do meu lado. É assim que as pessoas pensam hoje em dia. Isso é muita burrice. Porque se eu só me cercar de pessoas que pensam igual eu penso, eu não estou melhorando, não estou evoluindo, eu estou vendo a vida pela mesma ótica que eu. A gente está aqui para evoluir, para aprender. E aprender troca. É saber escutar com parcimônia, sabe? É saber respeitar o sagrado ponto de vista do outro, cara. Legal. Isso é muito importante. E sempre abrindo, eu posso estar errado. Então vamos escutar essa pessoa. O que ela tem para me ensinar? Como eu falei no início, todos são livros vivos, todos têm para ensinar. E todos que eu falo é a pessoa do caixa do mercado, sabe? Sim. É você estar aberto a aprender com todo mundo, a interagir com todo mundo,
ser uma pessoa gentil, amorosa, compassiva. Porque é isso que a gente leva da vida, né, André? Sim, total. O que tem valor na vida? Que são as nossas relações. Como você é bem recebido nos lugares, como você faz amizade, como as portas se abrem. Quando minha mãe não morreu, vai fazer 3 anos agora esse mês, cara. Cara, se não fosse minhas amizades, eu não teria conseguido uma internação tão boa para ela. E um tratamento, assim, final da vida dela tão amoroso, sabe? Porque dinheiro não ia comprar essa internação. Sim. Então, é o que você dá, o que você deixa de marca, como você toca as pessoas, é que vai fazer diferença total na sua vida, cara. Total. Eu tô tendo um pouco essa experiência, né, de estar, e de novo te agradeço a tua presença aqui, porque assim, o que eu tô tendo aqui para mim é mostra disso aí, né? Assim, eu consegui trazer e falar e ter essa troca com pessoas que para mim são referências, cara, né? E de uma forma tão sincera, e de cada um aqui colocar, e eu vejo isso, né? A gente sente isso, é de verdade. Né, seu tempo, sua energia para se abrir aqui um projeto que talvez fale assim, pô, não vou ganhar nada com isso. Enfim, então, cara, isso... Cara, tá aí outra coisa que a gente tem que mudar. As pessoas só estão acostumadas a só fazer coisa porque vão ganhar algo em troca. Sim. Sabe? Cara, seja natural, seja você mesmo. Sirva com alegria, porque a gente está aqui para servir o próximo. Sacou? Quando você encontra um trabalho que você possa servir e oferecer amorosamente para a humanidade, esse é o caminho. Legal. E não importa se é ser um pipoqueiro na esquina da escola do filho, ou se é ser um grande músico, ou se é sendo um burocrata, ou sendo um político, ou sendo um médico, não importa. Cara, quando você está na frente do seu paciente, você tem que estar ali, servindo aquela pessoa, não pensando em quando você vai ganhar com aquele atendimento, mas... Sim. O que eu posso oferecer por essa pessoa? Sim. Cara, o que a vida tem me ensinado é, quanto mais eu dou, quanto mais eu recebo. Quanto mais eu compartilho, mais eu tenho. E a energia circula, André. E quando a energia circula, eu não preciso mais me apegar a nada. Sabe? Eu não preciso mais ficar preocupado se eu vou ter dinheiro ou não no futuro. Como a gente conversou um pouco antes. Sim. Sabe? Todo o dinheiro que eu ganho, eu faço circular. Porque dinheiro é energia, a energia tem que estar em movimento. Então eu invisto meu dinheiro em quê? Vida é movimento. Faço pilates, faço natação, faço musculação, uma boa academia, vou na fisioterapia com frequência para me alinhar, né? Faço terapia também, cuido da minha alimentação, invisto em viagem, em novos conhecimentos, novos cursos, proporciono o melhor estudo que eu puder dar para os meus filhos. Porque, cara, é a maior herança que você pode dar. Sim. É deixar ele preparado para a vida, né, cara? E preparado em todos os níveis. Com um bom conteúdo educacional, mas também emocionalmente e mentalmente. Sim. Sabe? Então, tipo, se tem uma coisa que não me preocupa, o que eu vou deixar para o meu filho de dinheiro, de herança? Cara, com certeza meu filho vai ser um ser muito mais preparado para a vida do que eu. Como eu já sinto que sou mais preparado do que meu pai foi. E assim por diante. Sim. Sabe, se você parar a pensar, você não é um produto final, mas você é o produto de milhares de anos de evolução da espécie, da sua espécie, dos teus ancestrais. Sim. Então, se hoje eu sou capaz de gerar prosperidade, riqueza, de servir com qualidade, amanhã eu vou conseguir fazer isso com mais qualidade ainda. Sim. Mas e a economia? Não importa a economia. Não importa os fatores externos. Enquanto eu estiver conectado à fonte, ao meu propósito, e deixando essa energia fluir, se manifestar através de mim, eu estou sendo útil, eu estou ocupando o meu lugar no mundo. Que aí nada falta, cara. Nada. E isso não tem nada a ver, André, com ter uma vida perfeita. Porque minha vida está longe de ser perfeita, eu estou longe de ser um cara perfeito. Até porque a gente não está aqui para ser perfeito, né? A gente está aqui para aprender e evoluir. E isso nos leva a entrar em contato com o quê? Com nossos medos, com as nossas sombras, com as nossas fraquezas. Sim. E o outro é o melhor espelho. Né? Não tem aquela frase clássica do Carl Jung? O que mais te irrita e te incomoda no outro pode te levar a um profundo conhecimento sobre você mesmo. Sim. Então, se te incomodou, doeu, cara, leva que é teu. Trabalha em si mesmo.
Vê que ferida aberta você tem. Em vez de brigar com aquela pessoa, agradece a ela por ter aberto esse espelhamento, fazer você enxergar o que estava no teu inconsciente oculto, mas estava manifestado em padrões de comportamento, gerando sofrimento para a tua vida e para quem estava à sua volta. Então, quando você entende essa mecânica de funcionamento da vida, que a vida sempre trabalha para a sua evolução o tempo todo, que, sei lá, acho que não existem forças involutivas, entende? O universo sempre trabalha para tornar você algo melhor do que você já é. E onde isso vai acabar, sinceramente eu não sei, cara, porque é um dia de cada vez, André. Mas aí, agora, nessa último parágrafo aí seu, aí que entra de repente o Ho'oponopono, né? Já talvez uma outra técnica que chegou até você, ou enfim, você teve acesso, inclusive a gente fez alguns workshops juntos. Sim. É legal até você explicar um pouco também, porque eu acho que também foi um negócio muito poderoso, inclusive para mim, cara, assim, quando eu fiz o workshop com você, foi um negócio assim que abriu muito. Cara, o Ho'oponopono, na verdade, é uma técnica bem desafiadora, sabe? Porque o vício de se vitimizar na humanidade é tão grande, de buscar culpados fora pelas mazelas da sua vida, sabe? É muito como uma pessoa, não, eu fiquei resfriado agora porque mudou o tempo. Sim. Né? Sim. Eu tô com essa limitação agora por causa do governo. Cara, ninguém tem poder sobre você. Sabe? Então o Ho'oponopono trabalha essa autorresponsabilidade. Você entender que o universo se cria a partir da sua percepção. Sabe? E quando você consegue mudar a sua percepção sobre alguma situação, lugar ou pessoa, a situação muda. Tipo, outro dia que eu atendi um rapaz que ele, assim, uns 45 anos e culpando o pai por todas as limitações da vida dele, sabe? Sim. Que o pai era ausente, o pai era um mercenário, um grande empresário que só pensava em ganhar dinheiro e não dava atenção para a família e tal. Eu falei, me conta a história do seu pai. Ele me contou, cara, que o pai dele veio pequenininho da Polônia com o avô, perdeu a mãe na guerra, e começou a trabalhar desde criança. E se esforçou, trabalhou pra caramba, mas não teve muito amor, não teve muita estrutura familiar, sabe? Que o pai do pai dele, né, estava preocupado em manter a existência da família que sobrou. E o cara virou um grande empresário, viajava o mundo inteiro, teve 3 filhos, e deu tudo de melhor para os filhos, menos a presença. Aí eu virei pro garoto e perguntei assim, nunca passou pela sua cabeça que a única maneira que seu pai sabia de expressar amor era dar o melhor para você e nunca deixar faltar nada? Ele falou, não, nunca passou pela minha cabeça isso. Eu falei, então, nem sempre o amor é expresso da maneira que a gente quer que seja. Sim. Às vezes uma mãe de família foi muito machucada, ela não consegue dizer eu te amo, mas ela expressa amor cuidando da casa, fazendo o melhor para os filhos, fazendo uma comidinha gostosa. Sim. Entendeu? Isso deu um nozinho na cabeça dele, libertou ele, sabe? E a gente cria uma expectativa e a gente quer receber de uma forma que a gente acha melhor pra gente, né? E às vezes não vem dessa forma. E o desfecho da situação foi muito bonito, assim, porque quando ele mudou o olhar pro pai, ele viu, cara, meu pai tem muito amor dentro dele. Sim. E ele criou um canal novo de comunicação com o pai, se abriu até para abraçar o pai. Eles começaram a partir da mudança de postura dele com relação ao pai, o pai mudou com relação a ele. E criou e resgatou essa relação que estava praticamente perdida. Muito legal. Mas a mudança começou com a mudança de visão dele. Então é disso que fala o Ho'oponopono, sabe? E uma coisa que eu sempre acho interessante comentar, como nós crescemos numa sociedade católica, Sim. Todo mundo já escutou que Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Sim. O que você entende quando você ouve isso? Que Deus está em todos os lugares. Em todo momento, em todos os lugares, toda hora. Exatamente. Então tudo é perfeito do jeito que é. Quando eu era moleque, eu lembro que minha mãe, que era uma pessoa muito sábia, ela falava uma coisa que eu não tinha alcance na época. Ela falava, não cai uma folha que não seja a vontade de Deus. E hoje eu entendo o que ela quer dizer. Cara, que Deus está em tudo. Sim. Sabe? Até nas situações mais bizarras, Deus está presente.
E aquela situação não é uma punição, um castigo de Deus. Cara, é simplesmente a vida se processando para gerar experiências, para você se autoconhecer e poder evoluir. Tem jeito, né, André? Se você acredita que tudo na vida é causa e consequência, Sim. tem pessoas que não, isso foi o acaso. Quando você fala que é o acaso, ela está dizendo que isso não tem causa. E eu não acredito nisso. Eu acredito que tudo tem causa. Só que às vezes essa causa está no teu inconsciente. Se você acredita em vidas passadas, pode ser a causa, está em outras vidas. Sim. Né? Mas é difícil você acessar isso, né? E como é que faz pra gente acessar exatamente? Porque eu acho que muitas pessoas, por exemplo, eu às vezes me questiono, ou sou pego num momento de dificuldade emocional e falo, o que tá causando isso? Então, André, viver produz experiências, né, cara? E todo mundo vai ser desafiado ao longo da vida. Quando você aprende rapidamente com um desafio, o que acontece? Você se torna uma pessoa mais forte, não é isso? Porque aquele desafio despertou uma virtude que você nem sabia que você tinha, uma força que você nem imaginava. Sim. Só que às vezes a gente não dá conta de um desafio. E aquilo gera uma dor emocional, gera um sofrimento, gera um padrão negativo dentro de nós, a gente começa a querer se proteger para que aquilo não volte a acontecer. Exatamente. E às vezes a gente empurra esse lixo para o nosso inconsciente. Ou às vezes a gente é apenas uma criança que não sabe fazer aquele conteúdo e joga lá dentro, mas não é porque você jogou para debaixo do tapete que ele deixa de te influenciar, muito pelo contrário, que ele vai crescendo. E aí começa a ecoar na vida como situações conflitantes. Para quê? Para simplesmente levar o seu olhar para dentro e voltar a lidar com aquela situação que você não lidou. O universo não suporta pendências. Tudo que for pendente lá atrás, mais cedo ou mais tarde, vai se projetar novamente na sua vida, para você ter que lidar e conseguir enxergar aquilo com uma outra ótica. Então a pergunta aqui, André, não é será que eu vou evoluir? Não, você vai evoluir. Isso é fato. Não é uma escolha sua. Agora, como é sua escolha? Sim. Através da autoobservação, de olhar para dentro, de meditar, de estar atento como você reage a cada situação da sua vida. Ou se você vai ficar varrendo a sujeira sempre debaixo do tapete, se anestesiando, e anestésico é o que não falta hoje em dia, né? Sim. Celular na mão o tempo todo, Netflix, drogas, Sim. listas, drogas ilícitas, remédio psiquiátrico. Exatamente. Até chega o ponto que transborda, cara. E às vezes quando transborda... É porque, de novo, voltando para a disciplina, cara, é a maneira mais fácil de resolver. Exatamente. É enfrentar. Mas enfrentar com sabedoria. Não lutar contra, mas fluir junto com a experiência, entendeu? E ver o que ela tem que te ensinar. Porque ela não é o inimigo. É a experiência o seu maior aliado para você poder evoluir. Total. Né? É isso, conecta muito com a arte marcial, inclusive quando a gente fala, né, da jornada para chegar à faixa preta, que talvez não deva ser seu último objetivo, o seu único objetivo. A experiência, a jornada é fundamental, a gente tem que passar, e ela é demorada, é longa mesmo, e é para ser. Não, e tem que ter paciência, cara. Paciência. E essa experiência que vai te tornar forte. Porque amarrar uma faixa preta ou uma faixa marrom, que quiser a graduação na sua cintura, é a coisa mais fácil que tem. Então, André, isso acontece em todas as áreas, né, cara? Total. Eu garanto que tem gente no jiu-jitsu vendendo faixa preta. Sim. Não é? Porque se a pessoa não é merecedora e ganha aquilo, ela comprou aquela faixa, né, cara? Sim. Não foi merecedora Sim. daquilo. Então, eu vejo isso no reiki também. Cara, às vezes eu vejo na internet assim, pessoa vendendo um curso de reiki, tem mais de 200 inscritos por um preço irrisório online, sabe? A tradição do reiki é presencial, tem um ritual iniciático, onde acontece uma transferência de ki, que é energia vital, do professor para o aluno, entende? Sim. Está sendo jogado no lixo. Mas é aquela história, cada um só tem o que merece, cada um atrai o professor que está pronto para ter. Sim. Né? Isso pode parecer duro às vezes, falar assim, nossa, só tem o que merece. Cara, a real é que se você é uma pessoa dedicada, teve disciplina, meteu a cara no livro, manteve o foco, perdeu festa, perdeu comemorações, né? Estudou e passou num concurso, cara, você fez por onde chegar lá. Sim. Não é assim que Sim. funciona? Sim. Então tudo que você tem que você merece, cara.
Não tem aquela história que a gente vê, às vezes, colado nos postes aí pela rua, traga a pessoa amada em 7 dias. Sim. Sabe? Cara, se alguém tiver o poder de trazer a pessoa amada em 7 dias, mas você não for merecedor de receber e acolher a pessoa amada, e o que é ser merecedor? Cara, teu coração está preparado para viver uma relação real, com respeito, com cumplicidade, com amizade, com carinho, com tesão, com liberdade. A pessoa amada não fica. Você não está pronto. Se você estivesse pronto, não precisava ninguém trazer, você atraía. Verdade. Não tem aquela história da lei da atração, né? Atração. Então, só que eu prefiro falar lei da manifestação. Porque eu manifestando aquilo na minha vida, que quando você fala atrair, por isso que eu estou traindo de fora. Eu estou manifestando de dentro. Sabe? Legal, muito bom, cara. E você falou, assim, voltando um pouco para sua história, né? De repente indo até o hoje. Como é que foi acreditar? Eu sei que ao longo da experiência, tudo que você já falou aqui, uma coisa que eu acho que foi muito poderosa. Você sentir em você mesmo, você passa tudo por a experiência que você passou de vida, mas como virou a chave para você falar, é isso que eu daqui para frente eu vou tocar como missão na minha vida e eu acredito muito. Pô, boa pergunta, André. Quando meu pai virou para mim e falou que o surf não dava vida para ninguém, não ia ter como sustentar uma família com surf, cara, eu acreditei nele. Quando eu comecei a trabalhar com isso, uma pessoa da minha família virou para mim e falou: Carlos, para de perder tempo com isso. Você nunca vai conseguir sustentar uma família dando aula de reiki, atendendo pessoas com reiki. Ninguém sabe o que é reiki. E eu falei: isso é só uma crença na sua cabeça. E o mais interessante, cara, é que anos depois, porque bem ou mal eu tenho 25 anos de carreira no reiki, né? Trabalhando assim, profissionalmente com reiki. Eu ajudei muito essa pessoa financeiramente. Interessante, né? Porque a pessoa trabalhava num lugar, numa grande empresa, num mega cargo e tal. Sim. E acabou. Sabe? E volta para aquela coisa que você falou, né, cara? E isso que você tem hoje só fica maior, né? As suas experiências, a sua evolução, né? Do que no caso do reiki. Sim. Só fica mais poderoso. Exatamente. Cada dia que passa eu entendo um pouco melhor o que eu estou fazendo. Total, sabe? E dominando mais, enfim. Então, é como se isso que eu faço fosse uma parte muito importante de mim. Eu não consigo imaginar a minha vida sem o reiki na minha vida, como não imagino minha vida sem o surf, Sim. como não imagino muito minha vida sem a convivência com meus filhos. Sim. Sabe? São expressões importantes do que eu sou, cara. Então, eu prezo, eu zelo muito por isso, sabe? Eu acho que enquanto eu continuar zelando, cuidando, minha vida vai continuar fluindo de uma maneira que faz sentido total para mim. Legal. E indo pro hoje, você falou aqui também um pouco antes, né? Você falou assim, cara, na pandemia eu crescia. E foi um momento, de novo, assim, para a humanidade de muito medo, de muito receio, e de todo mundo se trancando, ninguém sair. E você acabou de falar que você mexe com um negócio que depende da presença física, da conexão, de estar ali com a pessoa, com o cliente, né? Como é que é passar por essa fase, né? Por mais que a gente entenda e você confia que você pode ser um caminho da cura, né? No sentido que... Porra, Sim, eu ajudo as pessoas a encontrarem o seu próprio caminho de cura. Porque ninguém cura ninguém, André. Você pode dar o caminho, mas a pessoa que se autocura, na real. Então, cara, quando começou a pandemia, para não falar que eu não isolei, eu isolei 2 semanas para entender o que estava acontecendo. Conversei com médicos, amigos meus. Aí eu decidi, cara, eu vou continuar trabalhando e atendendo presencialmente. E você, antes disso, inclusive, eu acho que você falou que você teve, né? O vírus disso também... Mas eu tive depois. Tem 8 meses atrás, mais ou menos. Entendi. E, cara, eu me preparei. Não foi uma coisa irresponsável. Vá continuar levando minha vida normal. Não, eu me preparei. Eu melhorei a qualidade da minha alimentação. Intensifiquei minha prática de atividade física. Aumentei bastante minha prática de meditação e reiki, sabe? Eu tenho instrumentos para medir o meu campo energético. Comecei a fazer mais medições dia após dia, da qualidade da minha energia.
Porque eu acredito muito em frequência, sabe, André? Sim. Tipo, tu tá com o teu celular aí do teu lado. Quando entra uma mensagem, uma frequência que está chegando ali. Uma informação que vem através de frequência, mas você não vê, sabe? Então, o vírus é uma frequência baixa. Né? Então, a minha ideia é a seguinte, se eu consigo manter minha vibração sempre alta, eu estou imune. Se eu consigo nutrir o meu corpo com alimentos que elevem minha frequência, eu estou imune. Porque é um trabalho conjunto, entende? Não adianta só você meditar, aplicar reiki, se autocuidar, mas não comer direito, não se exercitar. Sim. O reiki não substitui a energia de você pegar sol todo dia, de você entrar em contato com a natureza, de ter um estilo de vida saudável. A gente fez uma prática aqui, você me lembrou de outra coisa. Assim, várias coisas que você me falou, foi falando, caramba. Cara, você falou do sol, da energia do sol, da vitamina D, da importância. Isso é comprovadamente, isso fez muito efeito agora, né? Cara, o meu médico fala que se você conseguir manter os seus níveis de vitamina D acima de 60, você não vai sofrer com Covid, sabe? Cara, aí eu confio na minha técnica, sabe? Cara, são 26 anos praticando, né? Então, eu sei o potencial de fortalecer o imunológico que essa técnica tem. Então, eu ia puxar o bico na hora que tantas pessoas estão precisando de mim? Pô, não mesmo. Eu confio que o negócio funciona e vou continuar atendendo presencialmente. Continuei. Mas as pessoas não ficaram com medo? Então, cara, algumas se afastaram, outras chegaram e em nenhum momento na tua cabeça você falou assim, pô, tô sendo irresponsável aqui por estar fazendo uma coisa que talvez esteja fora do que todo mundo tá falando para você fazer? Nunca me senti irresponsável. Continuo dando aula presencialmente, sabe? E nesses meses todos, eu já tenho 19 meses de pandemia, né? Ninguém que passou pelo meu espaço se contaminou ou se contaminou ou veio ficar doente gravemente. O reiki é uma ferramenta muito poderosa. Todo mundo que passou por lá só ganhou e só cresceu. Bom, pra gente finalizar, até porque a gente já tá acho que dá essa conversa, Carlos, eu acho que você é um cara com conteúdo assim incrível, né? E de novo agradeço muito, não só a sua presença, mas a sua missão de vida, cara, como você se coloca, né? O quanto você se doa. Enfim, a gente agradece a prática que a gente fez aqui no início, que eu acho que, para mim, assim, significou muito, da maneira que foi também, e no momento que foi. E só pra gente finalizar, de repente, falar do seu projeto hoje, como é que é, onde que é, né? Para as pessoas conhecerem e te conhecerem melhor também. Então, cara, voltando a falar um pouco de propósito, sabe, André? Eu acho que tão desafiador quanto você encontrar o seu propósito é você continuar conectado a ele. Porque as distrações do mundo são muito grandes, né, cara? E o que não faltam são possibilidades de você se perder pelo caminho. Cara, então, uma das coisas que a pandemia me ensinou, sabe, é viver um dia de cada vez. Não. E que eu não sei nada também. O que eu compartilhei com você é só uma visão do mundo, uma visão da realidade, não quer dizer que eu esteja certo, talvez não esteja, mas para mim hoje é o que funciona. Sim. Sabe? Eu vejo que funciona pelos resultados práticos que eu tenho na minha vida, né? E eu acho que nada pode falar mais alto do que um resultado prático. Sim. Sabe? Eu vejo que agir desse jeito gera bons resultados para mim, para minha família, para os meus alunos, para os meus pacientes, clientes. Então, é isso. Cara, uma coisa que eu tenho trabalhado muito é o não julgamento. Sabe? É uma coisa difícil, né? É bem difícil, porque o que mais gera a contaminação energética é você julgar, né, cara? Sabe? É olhar e entender se aquela pessoa está agindo daquele jeito, é o que ela dá conta de fazer com o nível de consciência dela. Tá tudo certo. Entende? E, obviamente, se me incomodou, eu voltar a me olhar para dentro e trabalhar internamente em mim também. Por que aquilo me incomoda? Sim. Basicamente, é esse o meu objetivo de vida. Julgar cada vez menos, cara. Aceitar, respeitar cada vez mais o sagrado ponto de vista do outro. Que eu acho que hoje é uma coisa que a gente precisa muito, né? Trabalhar, né? Muito. Tá tudo muito conflituoso, tá tudo muito difícil, né? Assim, as pessoas conversarem sem se agredir, né? Exatamente. Parece que a gente foi, como a gente falou ali antes, um retrocesso, né, da humanidade, né? A gente evoluiu em tanta coisa,
né? Outro dia eu até escutei uma conversa assim que me chamou a atenção, porque tem essa conversa do clima, obviamente, a gente está afetando de certa forma a natureza, mas o cara falando assim, calma, a gente evoluiu em muita coisa também. Hoje morre muito menos gente de terremotos, de vulcões, de tudo mais, que devastava populações, enfim, né? Porque a gente ganhou muito mais sabedoria e evoluiu no sentido de entender, de prever, né? A própria tecnologia ajuda a gente Sim. bastante, então assim, mas a gente está com um retrocesso espiritual, talvez, não sei, assim. Cara, o Dalai Lama fala uma coisa muito interessante. Eu já ouvi uma palestra dele que ele diz que a gente está numa fase muito iluminada. E ele foi questionado por um repórter, como assim uma fase tão iluminada? Antes, a gente estava num galpão com tudo escuro. A gente não via onde estavam as coisas. Agora acendeu as luzes. A gente está vendo todo o lixo. A gente acha que piorou, mas já estava ruim. Só que antes já estava ruim e a gente não via que estava ruim. Então agora é a época da tomada da consciência. E o que fazer a partir daqui, né? E você falou das mudanças climáticas, né, cara? É óbvio que eu entendo que a gente tem que cuidar do planeta. Eu faço a minha parte, tento fazer uma coleta seletiva de lixo, tento fazer o que está ao meu alcance na medida do possível, Sim. mas eu entendo o planeta como um ser vivo. Sim. E todo ser vivo tem um ciclo de vida também. Sim. E por mais que você se cuide, você vai viver mais tempo com mais qualidade, não é? Mas você vai morrer. Não vai, todo mundo vai morrer. É a única certeza que nós temos. Exatamente. Cara, então, o planeta vai acabar um dia. Isso é fato. E já acabou milhares de vezes antes do ser humano existir nesse planeta. E é uma renovação. Sim. Depois, a gente continua existindo em outro plano, que eu também não sei onde é. São muitas teorias, né? Sim. Então vamos cuidar do planeta, mas não vamos naquela pegada de raiva, sabe? Porque, Sim. cara, nada se constrói com essa energia, sabe? É verdade. O amor é a energia que constrói, sabe? Você vê que muitas vezes a pessoa, para combater uma violência, ela cria mais violência, aí gera mais violência e você se torna pior do que o cara que te atacou. Não é verdade? Não vê isso acontecer com uma certa frequência? Total. Principalmente em rede social. Sim. Sim, a gente vai inflamando, o negócio vai sendo inflamado. Exatamente. Quando você vê, você está no mesmo patamar de energia do cara que você está criticando. Então, o que faz essa contaminação é isso, sabe? Sim. É esse julgamento excessivo que a gente tem hoje. E a chave para isso é meditar, cara. Tem que meditar. Mas não adianta meditar de manhã 20 minutos, depois sair acelerado, já pegando o celular. Você tem que tentar levar esse estado meditativo para o teu dia. Sim, botar na prática. Em tudo que você faz. E meditar, de repente, é estar aqui, presente, atento ao que você fala, como você reage, né, ao vento que está entrando por essa janela, refrescando a gente. Sim. E todas as bênçãos que chegam aqui e que são invisíveis para a maior parte das pessoas, cara. Sim. Que se você parar para pensar, André, se você chegar no fim do dia e pegar um papel para escrever, você tem muitas coisas para agradecer. Muitas. Muitas. São infinitamente maiores do que você tem para reclamar. É verdade. Mas aí tem que treinar a sua mente para enxergar o lado bom. Né? Isso até voltando aqui naquele papo em off que eu falei do meu irmão me fala muito isso e eu replico para as pessoas. Né? Às vezes eu mesmo reclamo de uma coisa, ele fala, agradece. Exatamente. Então, às vezes as pessoas me falam ou reclamam alguma coisa, eu falo, agradece. Mas lembra que também existe aquela positividade tóxica. Sim. Que a pessoa nega a sua sombra, nega os aspectos negativos. O pessoal fica vibrando. Isso também não existe. Eu não sou a favor disso, entendeu? Sim. Uma postura consciente. Sim. Sabe? De olhar para dentro, mas tentar olhar sempre o lado positivo daquilo que está do lado de fora. O que aquilo veio me ensinar. Sim. Que virtude aquilo está despertando dentro de mim. Por que está doendo. E com essa auto-observação constante, que é através dela que a gente evolui com mais leveza, né? Legal, irmão. Tá? Muito obrigado. André, Uma honra, vamos prazer, fazer mais. cara. Com certeza, estamos à disposição. Show. Beleza. Boa.